Imagina o seguinte cenário. Você acabou de chegar nos Estados Unidos, desceu do avião, pegou a sua mala, entrou na fila da imigração e chegou a sua vez. Aí o agente olha para você e faz aquela pergunta clássica. Purpose of your trip? Você saberia a melhor forma de responder a essa pergunta sem travar? Hoje, na nossa terceira aula de Survival English, que nada mais é do que um inglês para sobrevivência no dia a dia, você vai aprender todo o vocabulário necessário para se virar em um aeroporto, desde o check-in até a imigração. Então, let's do this. Então, assim como as nossas últimas aulas, eu separei em etapas. Então, a gente vai começar com chegando, arriving at the airport. Então aqui imagina, obviamente que você não precisaria falar inglês se você estivesse no Brasil. Então imagina que você está chegando em um aeroporto internacional, um aeroporto nos Estados Unidos, por exemplo, para voltar para o Brasil ou para ir para um outro país, na Europa, etc. Tá bom? Então, chegou no aeroporto. Primeira coisa que acontece, possivelmente, é você não vai saber onde está o seu balcão de check-in e você vai precisar perguntar para alguém. Então, qual que é a pergunta? Excuse me, com licença. Esse where's, ele é a junção de where is. Mas você já sabe, possivelmente. Where's the check-in counter for? E aí aqui você fala a sua companhia aérea. For American Airlines, for TAM, for I don't know. Tá? Então, excuse me, com licença. Where's the check-in counter for Delta? Aonde fica o balcão de check-in da Delta? O que o staff é o funcionário, né? Que possivelmente vai te responder. O que ele vai falar? Ele vai falar possivelmente right over there, next to, não sei, restaurante específico. Então, tá bem ali, perto da segurança. E aí, uma coisa que acontece muito é você chegar num aeroporto e tá aquele completo caos. E aí você não sabe, às vezes, se determinada fila é pro check-in ou se é para alguma outra coisa. E aí você pode perguntar para a pessoa que está no final da fila ou para algum funcionário. Is this the line for check-in? Essa é a fila do check-in? E aí quando você chegar na frente da fila, né, quando você chegar na hora de ser atendido, de fazer o check-in, a funcionária vai te perguntar, o funcionário vai te perguntar, can I see your passport, please? Eu posso ver o seu passaporte, por favor? Tranquilo? Can I see your passport, please? E ela vai te perguntar, how many bags are you checking in? Aqui, checking in é um verbo, então é quantas bags, quantas malas are you checking in? Quantas malas você vai fazer o check-in? Você vai dar entrada no check-in, tá? Vai despachar, no caso. Por que não tem um hífen aqui? O hífen é quando você tem um substantivo. Então, aqui no caso é um verbo. Então, quantas malas você vai despachar? Eu despacho, tu despachas, por aí vai, tá bom? Então, por isso que aqui, esse checking in não tem um verbo. E aí você fala just 1, 2 bags, 3 bags, dependendo de qual companhia você tá e qual foi o deal que você fez quando você comprou sua passagem, tá? Então, apenas uma ou 2 malas. E ela pode te perguntar, do you have a carry-on bag on you? O que é uma carry-on bag? Carry-on é uma mala de mão, tá bom? Então, do you have a carry-on bag? Você tem uma mala de mão? E ela vai falar, please place your bag. Por favor, coloque a sua mala on the scale. Tá? Lembra que a preposição on, ela serve para apontar alguma coisa quando está fisicamente em cima de algo. Então, por que não é at? Tá? Porque você tem uma plataforma e quando você coloca algo em cima, você usa a preposição on the platform. Please place your bag on scale. Scale, balança. Por favor, coloque a sua mala na balança. Ok, check-in realizado. Nós vamos para o security check. Security check é quando você entra na hora do raio-x. Nos Estados Unidos, essa parte do raio-x ela é feita pela TSA, que é a sigla para Transportation Security Administration. Não sei se você já foi para os Estados Unidos, mas eles são bem diretos, eles dificilmente vão sorrir e beleza, é o padrão deles. Mas um conselho, só que eu vou dar um conselho meio óbvio, mas para algumas pessoas não é óbvio. Nunca faça piadas de armas, bombas ou drogas. Qualquer tipo de piada nesse sentido vai te levar para uma salinha dos feds e vai ser extremamente desconfortável. Mas, vamos lá. Seguindo. Então, o que o officer, né, que é a pessoa que está lá no raio-x vai falar, please take your laptop
out of the bag. Então, por favor, retire o seu laptop da mochila. E acho que aqui não é só laptop, é se você tiver any other electronic devices, né, qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, você precisa colocar naquela cestinha de plástico. Remove your shoes and belt. Remove your shoes, remova os seus sapatos and belt. Belt, cinto, isso mesmo. Por favor. E aí você pode perguntar, do I need to take out liquids? Eu preciso tirar os líquidos, tá, da bolsa? Que possivelmente vão te responder, yes, over. Tá, o que é over? É acima de. Anything over 100 millimeters. Beleza? Sim, qualquer coisa, qualquer montante acima de 100 ml. Aí vai ser procedimento padrão. Então, step forward, please. Dê um passo. Step é passo. Dê um passo à frente, por favor. Number 1, step forward. Arms up. Então, levantar os braços para cima. E aí, depois que você passou do raio-x, o que possivelmente pode acontecer? Você vai não encontrar o seu portão de embarque. E aí você vai querer perguntar para algum staff, para algum funcionário, para alguma pessoa. Where is aonde está, gate, number, onde está o portão, número, e aí você fala o seu número. Where is gate number 15? Excuse me, licença. Where is gate 15? Where is gate 8? Onde está o portão 8? Então você já achou o seu portão, embarcou, e agora a gente vem para a parte dentro do avião. Então, essa primeira questão, essa primeira pergunta, ela é um pouco... Você já passou dos avisos iniciais do voo, e aí você quer pedir para flight attendant. Quem é flight attendant? É a comissária ou o comissário de bordo. Aqui, flight attendant não tem gênero, então é tanto homem quanto mulher. Você vai perguntar se você quiser uma coisa, nesse caso, um blanket. Blanket, o que é um blanket? É um cobertor. Can I have an extra blanket? Blanket. Can I have an extra blanket? Então, eu posso ter um cobertor extra, por favor? Tô passando frio. Então, ou então um pillow, tá? Aqueles travesseirinhos com, sei lá, 1 grama de espuma e quase não ajuda em nada, mas beleza. Então, can I have an extra blanket? Ou can I have an extra pillow, please? Me vê um cobertor a mais ou me vê um travesseiro a mais, por favor? Fasten your seatbelt. O que é fasten? É aperte. Então, please, se você tiver sem o seu cinto, a comissária ou o comissário de bordo possivelmente vão chegar para você e falar, Sir, can you please fasten your seatbelt, please? Can you please fasten your seatbelt? Acho que não teria esse please último, né? Então, Sir, can you please fasten your seatbelt? Senhor, você poderia, por favor, apertar o seu cinto de segurança? Miss, would you fasten your seatbelt, please? E aí você viu que o avião ele tá meio vazio, e aí você quer perguntar pro flight attendant se tem algum assento livre ou perto da janela ou perto do corredor. O que você fala? Are there any seats by the window? Então, se teria algum assento disponível disponível é available, na janela ou no corredor, by the aisle, existe algum assento na janela ou no corredor disponível? E aí vamos supor que você queira já passou o carrinho, né? Quando chega aquele carrinho, a flight attendant, a comissária, vai te perguntar o que você gostaria de beber. Né? Muitas vezes ela fala, mas muitas vezes ela nem fala nada, né? Ela só olha para você. And for you, sir, às vezes ela já usou what would you like to drink? Para a pessoa do lado, só olha para você e aí você vai falar can I have a coffee? Ou can I have wine? Esse can I have wine, a gente não usaria esse A, tá bom? Can I have coffee? Ou can I have wine? Or can I have water, please? Bom, você poderia falar can I have a glass of wine? Ou can I have a cup of water? Or a glass of water, beleza? Então, você me vê um café? Ou um vinho? Ou uma água, por favor? Can I have a coffee, please? Sure. E ela te pergunta, na hora da refeição, chicken or... De novo, eles são extremamente diretos, né? Chicken or pasta. E aí você pode falar I'd like. Esse I'd like é a abreviação, é a contração de I would like. Mas você pode falar direto I'd like. I'd like the chicken, please. I'd like the pasta, please. Vou querer o frango, vou querer o macarrão. I'd like the beef, please. Oh, yes, I'd like the chicken with broccoli and brown... Aí vamos supor que os seus fones de ouvido não estão funcionando, o que é bem mais comum do que parece. O que você vai falar? O que você vai chamar
comissário de bordo ia falar, excuse me, com licença, my headsets, meu fone de ouvido, meus fones de ouvido are not working. Meus fones de ouvidos não estão funcionando. E ela imediatamente vai pegar um novo para você. O avião pousou, desceu o avião e chegou a hora de você passar pela imigração. Isso é se você está chegando num país, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, chegou na fila, chegou de frente, chegou a sua vez. O que o agente, o agent vai possivelmente falar para você? Next, please. Então, próximo, por favor. E aí, chegando na frente dele, ele vai falar, passport, please. Você entrega o seu passaporte. Passaporte, por favor. E aí, aqui é uma série de perguntas bem padronizadas, tá? A primeira pergunta e mais comum é, what's the purpose? What is? Esse what's é a contração também de what is. Tá? Então, what's the purpose? Purpose, propósito. What's the purpose of your trip? Qual que é o motivo da sua viagem? Qual que é o propósito da sua viagem? What's the purpose of your trip? E aí aqui tem um segredo, que é, o primeiro segredo é confiança, tá? É você não se demonstrar muito nervoso. Mas aqui o segredo é você ser monossilábico também nas suas respostas. Então assim, você pode falar I'm here for, mas você também pode simplesmente dizer, então, quando o agente perguntar what's the purpose of your trip, você pode responder uma lata. Então, por exemplo, se você tiver lá a turismo, você vai falar tourism, tá? Se você tiver lá a negócios, você vai falar business. Você não precisa falar I'm here for tourism. Claro que fica muito mais bonito e eu aconselho, mas não é necessário. Você pode ser extremamente direto. I'm here for tourism. I'm here for business. Estou aqui a trabalho. I'm here for business. Próxima pergunta. How long? Quanto tempo are you staying? Quanto tempo que você pretende ficar aqui? Quanto tempo você vai ficar aqui? E aqui ele também possivelmente vai te perguntar se você tem uma passagem de volta, que seria do you have, você tem a return ticket? Você tem uma passagem de volta? E aí você pode falar yes. Então sim, eu tenho, tá aqui. E aí você apresenta o seu ticket. Do you have a return ticket? Ou então você só responde yes, I have. E se ele te perguntar para você, can you show it? Você pode mostrar, aí você busca e mostra. Agora vamos para a parte de Customs and Baggage Claim, que é você pegar a sua mala e passar aquele lugar final onde que seria as customs, né? Que seriam eles, às vezes podem pedir para você abrir a sua mala, às vezes não, tá bom? Quando você está chegando num país. Então, do you have any goods? Então, você tem algum bem para declarar? Do you have anything to declare? No, nothing to declare. Eu acho que, assim como eu, a maioria das pessoas vão tentar a sorte no nothing to declare. Aqui você pode dar sorte de cair, sorte entre aspas, de cair naquela random check, se eu não me engano. Depois você pega você pegou a fila do nothing to declare, igual todo mundo pega. Nothing to declare seria nada a declarar. E aí você pode dar o azar terrível de cair no random check, que é a checagem aleatória que eles fazem, que eles escolhem alguns sortudos para abrir as malas. I'm at the baggage claim. O que pode acontecer também é a sua mala não chegar. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que perguntar para alguém, você vai ter que falar para alguém, para alguma pessoa, para algum staff, my bag hasn't arrived yet. A minha mala não chegou ainda. O que ele vai te perguntar possivelmente? What does it look like? What does it, tá? Como que e aqui it, ele tá se referindo à sua mala, tá? A sua bag. What does it look like? Como ela é? E aí você pode falar qual que é a cor dela. It's a black suitcase. Red suitcase. It's a white suitcase with, não sei, se tiver, por exemplo, uma tag vermelha, algum tipo de adesivo, with a red tag, com uma etiqueta vermelha, e aí descrever um pouco melhor a sua mala. Então finalizamos a nossa aula. A próxima vez que você estiver em um aeroporto, eu imagino que você vai ficar com mais segurança em como se virar em toda essa situação. Se você aprendeu alguma coisa, mas só se de fato você aprendeu, clica no botão de like para eu saber que esse formato está sendo interessante para você e que você está aproveitando ele. E é isso. See you next time.